Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Valdo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos pedindo a iluminação de nosso Pai Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Santíssima, para que possa nos guiar neste momento ao qual estamos enfrentando, a continuar no trabalho de servir ao próximo, de estar junto a Deus, de estar junto ao amor que o Cristo nos ensina. Pedimos também que cada momento vivido diante de todas as provações e lições que estamos ultrapassando, sejam gravados em nossos pensamentos, em nossas atitudes, para a busca de evolução de cada um de nós. Agradecidos por estarmos, de uma forma ou de outra, aqui em contato, em prece, em amor conjunto. Que assim seja, graças a Deus. Me chamo Hudson Alessandra, faço parte do grupo IEP nas quarta-feiras à noite, nas reuniões que acontecem às 7h30 da noite. E eu fui convidado hoje para estarmos conversando ao longo desse período sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos junto ao Espiritismo. E hoje eu fui convidado para fazer uma palestra e o assunto escolhido foi amar ao próximo como a si mesmo, o tema o egoísmo, que está no capítulo 11 e item 11 também, né? Capítulo 11 e item 11. E aí eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre o que é o egoísmo, sobre o que é, qual a necessidade de se combatê-lo, como viver ele. As minhas palestras, elas são, assim, diferentes um pouco com relação ao sentido de estar lendo. Eu gosto do diálogo, da conversa. E hoje, nessa situação, a gente precisa dialogar assim. Então, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Ele precisa desaparecer da Terra, pois ele retarda o progresso moral e o espiritismo, e ao espiritismo está reservada essa tarefa, né? O espiritismo não como o centro único para se ter esse ensinamento, mas sim como propagador dessa máxima onde quer que esteja. O que isso quer dizer? O espírita, ele precisa combater
o egoísmo onde quer que ele está, onde quer que ele vá. O egoísmo é algo que vive e pulsa dentro da gente. E combater ele é reconhecê-lo dentro da gente. É preciso entender que temos, sim, muito o que desfazer dentro de nós. Todos temos a tarefa de buscar, combater e lutar contra o egoísmo. E qualquer que seja a minha atitude, seja ela qual for, se vier a segregar, separar, descantear, diminuir, desrespeitar ou tratar com indiferença, por eu apenas não concordar, é egoísmo. Preciso, inclusive, entender o errado do outro. Aprendendo a entender o passo do outro e que ele é diferente do meu. É diferente, mas nos leva à mesma direção. A gente julga muitas vezes o olhar do outro pelo que a gente enxerga. Então a gente precisa entender que por mais que ele esteja com um olhar diferente do meu, ele está caminhando na mesma direção que a minha. Todos que aqui creem ou que buscam amar como se deve, preciso ter em seu caminhar uma autocrítica e se reconhecer como egoísta. E como alguém que precisa realmente aprender a se desfazer deste sentimento, que apenas traz consigo a solidão de seu orgulho. É preciso realmente muito mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Temos que ter muita força de vontade para enxergar em nós mesmos as atitudes egoístas que temos. Quando queremos algo a ferro e fogo, independente das consequências, quando temos um olhar sobre a vida e queremos que todos enxerguem como enxergamos, quando não nos permitimos nem tentar ver através dos olhos que nos observam. O egoísmo é um monstro que devora tudo e todos, de dentro para fora e de fora para dentro. Somos egoístas quando não perdoamos o erro do irmão e o condenamos eternamente por sua má atitude. O egoísmo nos emburrece, devora a nossa capacidade de pensar e de enxergar a sabedoria em dividir. O egoísmo é filho do orgulho e andam de mãos dadas, causando grandes misérias por onde passam. É a negação da caridade. É o maior obstáculo para a felicidade dos homens. O egoísmo é uma doença que adentra em nossos corações e que nos impede de cumprir a nossa missão, que é evoluir nossos espíritos. Aos novos apóstolos da fé, fica o dever de combater e extirpar esse mal, começando com nós mesmos. Só com esse trabalho e com muito amor diante de nossas palavras, atitudes e pensamentos, é que vamos ajudar a subida de nossa terra na escala dos mundos. Agora é o nosso tempo. É tempo de se amar mutualmente e de verdade, com caridade sendo praticada e desembaraçando os nós que amarram nossos corações e nos tornando mais sensíveis com aqueles que sofrem. Jesus não negava seu amor a ninguém, seja lá quem fosse. Quando vamos seguir o seu modelo? A dureza mata os bons sentimentos. E o Cristo se recusava. E o Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, seja lá quem ele fosse. Se nós estamos vivendo aqui no mundo, junto ao exemplo do nosso Senhor Jesus, independente de crença, independente de religião, independente do conhecer ou não o que é o Cristo, se eu tenho uma atitude, busco ter uma atitude de amor e caridade junto ao próximo,
se eu busco ter amor sobre o meu olhar, diante de tudo o que eu vivo o Cristo. Eu vivo esse amor. Quando a gente vê que, às vezes, a gente enxerga lá fora que tem muito cristão que se diz cristão. E tem muito ateu que é mais cristão do que esses que se dizem cristão. É porque, infelizmente, ainda somos presos ao egoísmo. Ao egoísmo, ao nosso orgulho, né? Ao não querer ter um olhar de caridade sobre o próximo, no sentido de enxergar ele a partir das suas atitudes, a partir daquilo que ele se mostra. A gente precisa mudar esse olhar. O que a gente está vivendo hoje em nosso mundo é uma lição mútua, única. É momento da gente buscar entender-se, se enxergar, olhar para dentro de si, parar de fingir aquilo que somos, combater aquilo que temos e que é ruim, que nos faz mal, que nos traz entraves em nosso caminhar. É preciso, neste momento, nessa lição, hoje, deixarmos de ser tão egoístas. Nos é pedido para que olhemos para o próximo, para que cuidemos uns dos outros. Nos é pedido para que cuidemos também de nossa saúde, de nossos corpos físicos, onde o nosso corpo espiritual reside. É preciso ter uma mudança de olhar sobre o todo, sobre o tudo. Tudo o que a gente vivia, tudo o que a gente passava e caminhava, era o certo. A gente acreditava que tudo estava correto. E o que a gente vive hoje mostra o quanto não sabemos de nada. Negamos o invisível. E o invisível hoje nos prende em nossas casas. Negamos a força que o invisível tem. E o invisível hoje nos faz repensar, remoer os sentimentos aos quais estamos presos em nosso coração. Negamos o invisível quando vemos o outro sofrer e não nos compadecemos, não os ajudamos, não temos caridade junto a ele. É invisível porque não quis ver, é invisível porque não quis enxergar. Até quando vamos negar viver as ações do Cristo, as lições que Ele nos dá? O exemplo que Jesus nos traz em suas palavras, em sua caridade, em seu amor, é um chamado à necessidade de se desfazer desse egoísmo. O egoísmo é a negação da caridade. E sem caridade, a gente não tem tranquilidade para se viver. A gente não tem luz para caminhar na escuridão. A gente não tem verdade do amor que nos cerca. Nós somos realmente muito egoístas. E precisamos combater isso. E para se começar esse combate, essa luta, é preciso ter força. É preciso querer purificar nossas almas. É preciso lutar contra nós mesmos. E essa luta, sozinha, não dá. A gente só vai conseguir ultrapassar esse empecilho, essa dor, em conjunto, tendo caridade uns com os outros, tendo amor verdadeiro uns com os outros, independente do estágio ao qual o outro esteja, independente da dor,
independente da forma a qual ele leva a vida, é preciso mudar o olhar. O egoísmo faz muitas vítimas, causa também muito vitimismo. Ele impede muitas vezes de enxergarmos o feixe de luz tão forte que está sempre a brilhar diante de nós, por não querermos enxergar. O egoísmo é como se fossem umas cangalhas que nos fazem olhar só para frente, para onde nós queremos. O egoísmo, ele nos impede de enxergar a imensidão que o horizonte nos mostra, a imensidão que o universo é, a imensidão que é viver em conjunto. Às vezes, a gente diz que a nossa família é pequena. Minha família é pequena. Somos só eu, meu pai e minha mãe. Mas dentro dessa família, existem universos enormes a serem buscados a aprender em conjunto. Uma mãe que é diferente de um pai que é diferente do filho, todos eles vivendo no mesmo núcleo. Um universo de sentimentos, de coisas a serem vividas, ouvidas. E quantas vezes o nosso egoísmo não nos permite viver isso? Quantas vezes não deixamos de ouvir o nosso pai? Não deixamos de dizer algo à nossa mãe? Não permitimos que o nosso filho fale comigo? Por muitas vezes, a gente se sente sozinho. E a solidão, ela é algo que até acompanhada você sente. Quando se tem a solidão, se tem o egoísmo. O egoísmo de não querer buscar olhar o outro, de não querer estar próximo ao outro, de não querer aprender junto com o outro. Hoje é momento de mudar. É momento de querer buscar melhorar. É momento de querer mudar a atitude com o outro e consigo mesmo. O egoísmo é o prego de nossos pés. Ele está ali porque pisei nele, por não querer enxergar. Ele precisa ser retirado e vai doer. Mas é preciso se retirar. Deixemos os nossos pés livres e busquemos melhoramento nas atitudes de caridade e de amor ao próximo. Que assim seja. Graças a Deus. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.